Conto muito com a sua ajuda para fazer parte aqui da nossa família e nos ajudar a chegar aos 142 mil inscritos. Fechado, vascaíno? Vamos embora então, sem muita enrolação, é claro, falar logo de Vasco da Gama, né? Porque ontem, infelizmente, o Vasco ele foi derrotado para a equipe do Internacional. Uma derrota dura, uma derrota pesada, complexa, complicada, não pelo resultado em si, e nem sequer pelo placar, até porque o placar foi curto. O Vasco ele perde por 1-0 para o líder do segundo turno. Infelizmente, a derrota ela poderia acontecer. Eu não vou falar que ela é algo normal, porque para mim o normal sempre, quando se trata de Vasco em São Januário, é a vitória. São os 3 pontos, é uma classificação. O Vascaíno não pode nunca mudar esse pensamento. Jogando em casa, jogando no nosso caldeirão, jogando em São Januário, o Vasco ele tem obrigação de vencer. Mas seria um jogo muito difícil. Isso era palpável, isso era plausível. Mas o grande problema é que o Vasco, além de perder, ele perde não jogando bola. O Vasco ele faz um primeiro tempo ruim e faz um segundo tempo ainda pior. Posso até utilizar a palavra segundo tempo desastroso do elenco Cruz Maltino contra a equipe do Internacional. O Vasco ele perde na preparação física, o Vasco ele perde na preparação tática do grupo e um Vasco que ficou exatamente 1 semana e meia treinando por conta da data FIFA e nada evoluiu. E automaticamente coisas como essa fazem com que o torcedor comece a questionar o trabalho do técnico Rafael Paiva. Porque o elenco passa 1 semana e meia treinando e nada muda. O Paiva ele muda 3 peças, né? Coloca o Gaules como titular, coloca o Maxime Domingues como titular e coloca o Leandrinho como titular e nada muda. Muito pelo contrário, o time cai de produção. São coisas realmente muito difíceis de se entender. E até as substituições do técnico Rafael Paiva, ao meu ver, devem ser contestadas. Por quê? Porque na segunda etapa, o Paiva ele tira o Payet de campo e coloca o Coutinho. Até aí ok, o Coutinho ele realmente tem que entrar. Tinha que entrar e entrou muito bem. A grande questão é como e por quê. O Vasco perdendo, ele tira um jogador de criação que é o Payet e perde criação. E acima de tudo, se a gente olhar os números, o Payet era o grande nome do Vasco da Gama durante o momento que ele estava em campo. O Payet ele fecha a partida com 3 passes decisivos, sendo o primeiro do time, com 3 dribles certos em 3 tentativas, sendo o primeiro do time, com 87% dos duelos que disputou ganhos, de 4 passes longos que tentou, acertando 3, e o jogador que mais sofreu faltas. O Payet ele foi o melhor jogador do Vasco na noite de ontem, mas mesmo assim foi substituído no momento que nitidamente daria para ele continuar. Então, ou seja, as escolhas do Paiva são erradas, as alterações do Paiva são erradas, a postura do Paiva hoje é errada, porque ontem na entrevista coletiva ele falou o que falou, dizendo que a torcida do Vasco era a que mais vaia no futebol brasileiro. Então assim, o Paiva ele começa a se enforcar. Essa é de fato a grande realidade. Mas mesmo diante disso, hoje, como está aparecendo aí na imagem a vocês, foi mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa, né? Inclusive, o primeiro dia de treino antes da partida contra a equipe do Corinthians. Foi dia de reapresentação. O Vasco ele de fato entrou em campo ontem, mas hoje parte do elenco já foi ao gramado para se preparar para esse jogo contra o Corinthians. O Vasco terá pela frente uma sequência de 4 partidas, enfrentará o Corinthians agora nesse próximo domingo, logo após terá pela frente o Atlético Mineiro e fecha, né, o Brasileirão enfrentando o Atlético Goianiense e Cuiabá em Mato Grosso. Os jogadores se representaram, fizeram um treino regenerativo, a única atividade aí realmente, assim, pesada para valer vai acontecer de fato amanhã, no sábado, pela parte da manhã. Logo após a atividade, todo o elenco viajará em direção a São Paulo, olhando para essa grande partida. Porém, já com relação ao treino, a gente pode ver uma grande mudança e poderá haver ainda mais nesse treino de amanhã, que é muito provavelmente a entrada do volante Hugo Moura recuperando a vaga titular. Isso se dá porque Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, levou o 3º cartão amarelo contra a equipe do Internacional e é desfalque confirmado. Está suspenso para enfrentar o Corinthians nesse próximo domingo. Então a possibilidade e a tendência é que o Hugo Moura volte à equipe. O Hugo Moura, que é importante lembrar, vinha sendo titular absoluto do time de Rafael Paiva, mas começou no banco de reservas nessa última quinta-feira, no caso ontem, para dar lugar ao craque chileno, o Master Blaster jogador do Chile, que passa técnico, vem técnico, encanta não sei como, Pablito Galdames. Então essa é a situação, provável escalação do Vasco para enfrentar aí o Corinthians nesse próximo domingo. É Léo Jardim no gol, Paulo Henrique Piton nas laterais, João Vitor Eliel na zaga,
Hugo Moura, Galdames e Paê no meio. E no ataque, Leandrinho ou Emerson Rodrigues, Maxime Domingues ou Puma Rodrigues e Pablo Verratti. Essa é a escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Corinthians. Ainda com Paiva na beirada de campo. Ainda. Mas volta a repetir o que eu falei no Fala Gigante hoje. Rafael Paiva não ficará no Vasco da Gama. Tivemos aí um estopim que foi a entrevista coletiva de ontem, onde o próprio Paiva ele vai até a entrevista coletiva, ele vai até a sala de imprensa e critica o maior patrimônio do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o seu próprio torcedor. O Paiva ele pode fazer o que quiser, menos criticar a torcida do Vasco. Eu acho que criticar a torcida do Vasco da Gama é uma das maiores loucuras que ele poderia ter feito e fez. Isso é completamente surreal. Mas pelo menos entendeu. Porque agora, há poucos minutos atrás, o Paiva, através de suas redes sociais, ele veio se manifestar sobre as aspas utilizadas por ele na sala de imprensa de São Januário após a derrota para o Inter. Paiva, ele disse assim, olha, abre aspas, a responsabilidade de representar o Vasco da Gama é enorme. Ontem o recorte meu na coletiva chamou a atenção quando destaquei o nível de exigência do torcedor vascaíno. Peço desculpas se não me expressei da melhor forma. Foi no momento mais turbulento do Vasco em 2024 que nós, torcida mais grupo, respondemos da melhor forma. Temos 4 jogos pela frente para fechar a temporada e vamos lutar com todas as nossas forças para buscar o maior número de vitórias. E o apoio desse torcedor é fundamental nesse processo, como foi ao longo de toda a história do clube e desta temporada. Sei do privilégio de vestir estas cores e que a exigência do torcedor é sempre para o melhor e para o que o Vasco merece. Então, o Paiva tentando aí, né, realmente meio que se desculpar de tudo que foi feito, dos erros cometidos e das aspas utilizadas na entrevista coletiva. Ainda há tempo? Deixe a sua opinião nos comentários. Mas hoje foi uma tarde aí bastante movimentada, a gente já vai entrar no assunto Lucas Piton, porque temos informações importantes aí sobre o lateral esquerdo, mas é importante lembrar que ontem, lá em São Januário, um tal de Evander apareceu. Evander cria, né, das categorias de base do nosso Cruz Maltino, jogador que hoje veste a camisa do Portland Timbers, clube do futebol norte-americano, é um dos grandes destaques, ou o grande destaque, né, do Portland Timbers, é o camisa 10 do clube da MLS, apareceu aí nessa temporada, né, na seleção da MLS, lá tem um grande jogo que é o chamado Jogo das Estrelas, onde são montadas 2 seleções, como se algum tempo atrás acontecia aqui no futebol brasileiro, aquele jogo entre Rio e São Paulo, né, os craques do Rio de Janeiro contra os craques de São Paulo. Esse jogo é o que acontece mais ou menos lá nos Estados Unidos, mas eles separam por região, a região norte contra a região sul do país. O Evander estava no seu time, estava na sua região, foi convocado como um dos grandes destaques, por ser o grande nome do Portland Timbers, ele disputou esse jogo das estrelas, né, do futebol norte-americano. Evander, que é um jogador jovem, de apenas 26 anos de idade, nessa temporada com a camisa do Portland Timbers, teve números assim surreais, foram 34 participações em gols em 32 partidas, então o Evander ele participou mais em gols do que jogou. Números do Evander, para você ter noção, são superiores aos números do Gabriel Peck, jogador que a gente tanto vinha falando aqui com vocês. É um atleta que teve 15 gols e 19 assistências, né, para trazer de um modo geral, evoluiu muito no período que passou em 5 temporadas no futebol da Dinamarca, já está 2 temporadas, no futebol norte-americano, mas hoje ele tem um grande objetivo, que é voltar à seleção brasileira. Evander ele sonha com a amarelinha, ele sonha em voltar à seleção, ele já passou pela seleção durante categorias de base, tem o sonho de vestir a camisa da seleção em uma Copa do Mundo e sabe que para que isso aconteça ele tem que ir para uma liga visível, que dê visibilidade a ele. E o Brasil é uma liga que dá espaço para que ele busque, né, uma vaguinha na seleção brasileira. Então com isso hoje é o objetivo do Evander, é voltar para o Brasil, é vestir a camisa de um clube do futebol brasileiro. E é claro, nada melhor do que sua própria casa. O Evander ele recentemente esteve presente no Charla Podcast, um brabíssimo, gigante podcast aqui do YouTube. Foi questionado sobre a possibilidade de retornar ao Vasco, ele disse que estava à disposição. Ontem apareceu em São Januário e foi, é claro, perguntado. Assistiu a partida entre Vasco e Internacional de um dos camarotes do Caldeirão e ao sair foi perguntado pelo pessoal do BTB Esporte sobre a possibilidade de um retorno ao nosso Cruz Maltino. Evander, o que você achou desse retorno aqui a São Januário? Sentiu a torcida, sentiu o clima, como é que você tá?
Foi bom demais sentir a vibe de novo, né, da torcida, vir ao estádio outra vez, depois de tanto tempo. Infelizmente hoje o Vasco não saiu com a derrota, não saiu com a vitória, mas foi bom vir aqui, rever a galera aqui também. Muito feliz de estar aqui novamente. É isso, a gente viu em campo aí alguns dos crias do Vasco, o Coutinho, o Alex, o Souza, que não entraram em campo, o Alex e o Souza, mas estão aí, e também alguns que estão surgindo, né, o Leandrinho, Ryan e tal. Esse clima propenso a crias da base, sente que é uma coisa que pode ser determinante, precisa um dia voltar aqui, até quem sabe ano que vem? O Vasco é um time que sempre revela, né, bastante jogador e hoje trata bem os jogadores que vêm da base, então ver os jogadores que cresceram no clube e estão jogando hoje é muito importante para a história do clube. Cresci aqui, joguei 11 anos no Vasco, então no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas já disse várias vezes, estou à disposição aqui do clube, estou aberto, mas vamos ver, o futuro só Deus pertence. Estou feliz demais de estar aqui, poder acompanhar partidas de perto, poder voltar a São Januário, relembrar um pouco do que passei durante 11 anos, então sensação muito boa e muito feliz de estar aqui. Pessoal, a torcida fica animada esperando o retorno aí de mais um cria, como é que tá essa história? Acontece, né, a gente vem aí, a gente segue o clube, então rola aquela esperança, né? Como sabe da minha situação, vim aqui no estágio acompanhar a equipe também, então tô à disposição. E aí, torcedor vascaíno, deixa claro a sua opinião aí nos comentários. Evander, vale a pena correr atrás? Eu acho que vale muito, cara. Acho que o Vasco para 2025 ele vai precisar passar por um grande processo de reformulação, e um processo de reformulação vai ser necessário trazer grandes nomes, né? Mas não grandes medalhões, grandes nomes. Jogadores jovens em ascensão, com possibilidade ainda de crescimento na carreira. E com toda certeza o Evander é um desses nomes. Pra mim vale a pena. Corre, senta. Assim, é difícil, porque o Evander é um jogador valorizado, gente. Foram 34 participações em gols em 32 jogos. Mas eu acho que não custa nada sentar e conversar com o Portland Timbers para pelo menos entender a situação. Até porque muitos nomes sairão. A gente recentemente falou sobre o Léo, né? Que há uma saída iminente, a gente vai trazer mais informações sobre isso na Acorda Vascão de amanhã. A gente também vem comentando sobre alguns outros nomes que com toda certeza serão vendidos, caso de Ryan, de alguns outros jovens, e também o nome que dificilmente ficará, o Lucas Piton. O próprio Adílio, né, nosso grande amigo Mumuzinho da colina do canal Aqui Se Fala de Vasco, ele informou isso a vocês nesses últimos vídeos postados aqui no canal. Se você conferiu, deixa aí nos comentários, que o Lucas Piton é um jogador que dificilmente ficará no Vasco para 2025, porque a Europa virá com tudo para cima dele, e é um planejamento de carreira também do próprio Lucas Piton, uma saída para o futebol europeu. O Piton é um jogador de dupla nacionalidade, ele é brasileiro e italiano, então a porta do mercado italiano está completamente aberta para o Piton, e muitos clubes estão interessados no Piton. Informações do jornalista Ekrem Knur, que é um dos maiores jornalistas do futebol mundial, é que Milan, Lazio, Roma e Fiorentina estão no páreo pela compra do jogador. Piton é um jogador que tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem. Foi comprado lá em 2023, no início do ano, pelo valor de 3 milhões de euros. Na cotação atual, algo em torno de 18 milhões de reais, mas à época, pela cotação, 16 milhões e 400 mil reais foi o que o Vasco pagou de forma parcelada pelo Piton. Há uma cláusula contratual nesse contrato de Vasco e Piton no valor de 9 milhões de euros. Esse é o valor que o clube interessado teria que pagar para tirar o Piton do Vasco sem negócio, mas a expectativa e a possibilidade do mercado, de um modo geral, é que o Vasco aceite até 7 milhões e meio para vender o Lucas Piton. 7 milhões e meio de euros é em torno de 45 milhões de reais. O Vasco ele paga 16 milhões e meio ao Corinthians lá no início do ano passado, e ele vai ter um lucro, né? O Piton ele valoriza quase o triplo, né? O Vasco compra por 16 e venderia por 45. Uma venda ótima. 45 milhões pelo Piton eu levaria no aeroporto. Só qual o grande problema? A empresa norte-americana ela fez tanta cagada no Vasco da Gama que até o processo de venda de alguns ativos do Vasco serão complicados. A 777 ela caga na questão do João Vitor, que o Vasco terá que pagar quase 50 milhões de reais no jogador. A 777 ela caga na questão do salário de quase 500 mil reais do Galdames, de quase 400 mil reais do Rossi, de quase 600 mil reais do Rojas, de quase 500 mil reais do Serginho, salários superfaturados, compras superfaturadas, contratos muito esquisitos. E o caso Piton é um desses casos, porque o Fiorentina ele estava nessa mesma janela do ano passado tentando tirar o Piton do Corinthians.
O Fiorentina ofereceu 3 milhões de euros por 60%, aliás, por 100% dos direitos econômicos do Lucas Piton. 3 milhões de euros por 100%. A Fiorentina estava levando o Piton. O Vasco atravessa o negócio e oferece os mesmos 3 milhões, porém por 60%. E aí que está a questão. 45 milhões de euros, os 7 milhões e meio que o mercado italiano espera que vai conseguir comprar o Piton, é maneiro, é legal. Porém, se o Vasco tivesse 100% dos direitos econômicos, o Vasco só tem 60%. Ou seja, o que isso significa? Significa que se o Vasco vende o Lucas Piton pelo valor de 45 milhões de reais, o Vasco só terá direito a 27 milhões de reais do valor. A 27, porque o restante desse valor, os outros 18 milhões de reais, ficam na mão do Corinthians. E o Corinthians vai ganhar os 16 que o Vasco pagou, mais os 18 do percentual do valor da venda nessa próxima janela. O Corinthians colocará nos seus cofres quase 35 milhões de reais, enquanto o Vasco 27. Olha que loucura. Tá entendendo a loucura que essa diretoria da 777 fez durante o processo de gestão do nosso Cruz Maltino? É algo surreal. Então, assim, 27 milhões de reais é até um valor ok, cara, para uma venda do Piton, diante das porcentagens malucas que foram colocadas em contrato. Mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Por tudo que ele jogou no início da temporada, por tudo que a gente viu o Piton desempenhar em determinado momento de 2024, e pelo potencial por ser jovem que tem. E pelo mercado que está disputando a compra do Lucas Piton. Então, assim, a cláusula é 9 milhões. Pedrinho, diretoria, se há uma concorrência, uma corrida pela compra de Piton, vende pela cláusula. Não aceita os 7 milhões e meio. Porque receber de 45 milhões, apenas 27 milhões, pelo fato do Vasco ter apenas 60% dos direitos econômicos, é duro demais. Então, se for para vender, vende pelo valor da cláusula. Que pelo menos o Vasco coloca com torno de 35, 36 milhões de reais nos seus cofres, né? Porque aumentaria o valor, 9 milhões de euros. É algo em torno aí de... Deixa eu confirmar aqui com vocês, né? 9 milhões de euros é algo em torno de 55 milhões de reais. Fazendo uma porcentagem bem rápida aqui com vocês, o Vasco colocaria exatamente isso, 33, 34 milhões nos seus cofres e o restante, os 20 milhões, ficariam nas mãos do Clube Paulista. Deixe a sua opinião nos comentários. Certo é, a Europa tá de olho, virá com tudo, enquanto a gente sonha com a possibilidade de uma chegada do Evander, é também olhando para a possibilidade de uma venda de Lucas Piton. Show de bola? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo, é claro, né, dessa sexta-feira. E já já estaremos aí de volta nesse Acorda Vascão às 7 horas em ponto. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E deixem aí nos comentários se você curtiu até a participação do Adílio aí no canal. Adílio chegou junto, ajudou o nosso canal, Mumuzinho da Colina. Coloca aí se você curtiu os comentários dele. Fechou? Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.